E aí, já parou para pensar o que de fato faz alguém ser brasileiro? Será que é só nascer aqui? Ou tem a ver com a família? Ou quem sabe é uma escolha? Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender direitinho as regras e os caminhos que definem a nacionalidade brasileira. Vamos nessa? Pois é, a pergunta parece simples, né? Mas a resposta, olha, é bem mais complexa e cheia de detalhes interessantes. A nacionalidade brasileira envolve princípios do direito, várias exceções e até umas mudanças bem recentes na nossa Constituição. Vamos desvendar como tudo isso funciona. Então, para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o que é nacionalidade. Depois, vamos ver como alguém se torna brasileiro, seja por nascimento ou por escolha. Em seguida, a gente investiga se tem diferença entre quem nasce brasileiro e quem se naturaliza. E por fim, uma pergunta curiosa. Dá para perder a nacionalidade? Bom, vamos começar pelo básico do básico. Antes de qualquer coisa, o que significa essa palavra, nacionalidade? Qual é o conceito que está por trás dessa conexão com um país? De um jeito bem direto, a nacionalidade é como se fosse a certidão de pertencimento a um país. É esse laço, tanto legal quanto político, que conecta uma pessoa a uma nação. É o que nos torna, oficialmente, parte daquela comunidade, com direitos e também com deveres. E aqui, olha só, a gente já desfaz uma confusão super comum. Nacionalidade e cidadania não são a mesma coisa. Pensa assim, nacionalidade é sobre pertencer ao país. Já a cidadania é mais específica, é sobre ter os direitos políticos, tipo votar e poder ser eleito. Por isso que uma criança de 5 anos já é uma nacional brasileira, mas ela ainda não é uma cidadã, porque não pode votar. Fez sentido? Certo. Mas como alguém se torna brasileiro já no momento em que nasce? A nossa lei usa basicamente 2 critérios super importantes: o critério do solo e o critério do sangue. A regra número 1, a principal adotada pela nossa Constituição, é a do território. É o famoso jus soli. A lógica é bem simples. Nasceu em território brasileiro, então é brasileiro. E isso vale mesmo que os pais sejam estrangeiros, viu? Só que, como toda boa regra, essa também tem suas exceções. Não é só o lugar do nascimento que conta. A nacionalidade também pode ser definida pela descendência, pelo sangue, o que a gente chama de jus sanguinis. E é aí que as coisas ficam bem interessantes. Essa tabela mostra perfeitamente os 3 jeitos de ser brasileiro nato. O primeiro é o direito de solo, o jus soli. Imagina um casal de turistas da Argentina que tem um bebê aqui no Brasil. Esse bebê é brasileiro nato. Agora, a exceção. Se o filho de um diplomata da Rússia, que está aqui a trabalho, nascer no Brasil, ele não é brasileiro. O segundo caminho é pelo sangue, o jus sanguinis. Pensa no filho de uma diplomata brasileira que nasce lá na Alemanha. Ele é brasileiro nato porque a mãe estava a serviço do Brasil. E o terceiro caminho mistura sangue com uma escolha. Se o filho de brasileiros nasce no exterior, ele pode ser registrado num consulado ou, quando crescer, vir morar no Brasil e confirmar que quer ser brasileiro. Beleza, já entendemos como se nasce brasileiro. Mas é aquela pessoa que não nasceu aqui, nem tem pais brasileiros a serviço do governo, mas mesmo assim quer se tornar parte da nação? Pois é totalmente possível escolher ser brasileiro. E o nome desse processo é naturalização. Basicamente, existem 2 caminhos principais. O primeiro é a naturalização ordinária, que é um processo mais rápido para quem vem de países que falam português. Só que aqui a decisão é do governo, ele pode aceitar ou não. Já a naturalização extraordinária é para qualquer estrangeiro. Ela exige mais tempo, 15 anos morando aqui sem interrupção, mas tem uma grande diferença. Se a pessoa cumprir todos os requisitos, o governo é obrigado a conceder a nacionalidade. Vira um direito da pessoa. E isso tudo nos leva a uma pergunta bem importante. Uma vez que alguém se torna brasileiro, seja por nascimento ou por escolha, existe alguma diferença na lei entre esses 2 tipos de brasileiros? A Constituição é bem clara sobre isso. Ela diz que a lei não pode criar nenhuma diferença. O princípio é o da igualdade total. A regra geral é que todo brasileiro é igual perante a lei. Mas a própria Constituição abre as exceções. E essa lista não é aleatória, não. Ela tem uma lógica muito forte por trás, que é a soberania e a segurança do país. Os 4 primeiros cargos, por exemplo, estão na linha de sucessão do presidente da República, e os outros 3 são considerados estratégicos para a defesa e para as relações internacionais do Brasil. Por isso, eles são reservados para quem é brasileiro desde o nascimento. A gente já viu como se ganha a nacionalidade. Mas e o contrário? É possível perder? A resposta é sim. E olha, as regras sobre isso mudaram faz pouquíssimo tempo. Hoje em dia, existem basicamente 2 formas disso acontecer.
A primeira só vale para o brasileiro naturalizado, se a justiça provar que ele cometeu alguma fraude para conseguir a nacionalidade, ou algum ato muito grave contra o país, a naturalização pode ser cancelada. A segunda forma é uma escolha. Qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, pode pedir para deixar de ser brasileiro. Só que tem uma proteção muito importante. O pedido só é aceito se a pessoa não for ficar sem nenhuma nacionalidade no mundo, ou seja, se ela não for se tornar uma pátrida. E essa é a grande mudança que eu comentei. É algo super recente. Antes de outubro de 2023, se um brasileiro adquirisse outra cidadania, ele podia perder a brasileira automaticamente. A Emenda Constitucional 131 mudou completamente esse cenário. Agora, a perda só acontece se a própria pessoa pedir de forma clara e por escrito. Deixou de ser uma consequência automática e passou a ser uma escolha. Então, como a gente viu, a nacionalidade brasileira tem regras bem definidas, mas que não são estáticas. Elas evoluem com o tempo, como essa mudança recente na lei deixou bem claro. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? No mundo cada vez mais conectado, mais globalizado, o que a nacionalidade deveria significar? É um direito que vem com o nascimento? É uma escolha que se faz na vida? Ou é uma identidade que pode mudar com o tempo? Fica aí a pergunta.